Olá, companheiros do agro, aqui Thiago Saraiva e seja bem-vindo ao Class Agro, a sala do agrônomo. Qual a quantidade de calcário devo aplicar em minha propriedade? Talvez você já fez essa pergunta para o seu vizinho. Meu amigo, qual foi a quantidade de calcário que você aplicou este ano? Talvez você faça por um agrônomo, um técnico. E essa pergunta não é simples de explicar, não é simples de responder ali na hora, porque nós precisamos de dados. E talvez, se você pensar bem, o levantamento de dados para correção e fertilidade do solo é um ponto crucial para o sucesso da lavoura. E por isso eu digo que ele é um dos mais importantes, porque é através da coleta e amostragem do solo que nós temos dados para interpretar aí qual a quantidade de adubo e qual a quantidade de corretivo deve ser aplicado. Sendo assim, a coleta e amostragem do solo deve ser executada de forma correta, técnica e com equipamentos adequados para que nós possamos ter o quê? A maior quantidade de dados confiáveis para a realização aí e para identificar qual é a necessidade de corrigir e de adubar o solo para a cultura que você quer instalar. Quer seja pastagens, grãos, aí uma cultura perene, tudo depende de uma boa amostragem do solo. É através da amostragem do solo que o agrônomo vai levar até você a receita do bolo, a receita que você deve executar para ter o sucesso. Sendo assim, vamos pensar como executar uma boa análise do solo. Primeiro eu disse que ela é uma análise técnica, Realizar uma amostragem do solo é técnica. Quais são as técnicas? A primeira coisa é selecionar bem a área. Para uma boa seleção de área, eu tenho que identificar diferenças. Pode ser no relevo. Observe a imagem que está aí na sua tela. Eu tenho diferentes tipos de relevo, cores do solo, e por isso você viu que tem aí essas divisões em glebas, E essas glebas, elas não podem ser muito grandes, porque quanto maior o tamanho da minha gleba, com certeza, ou do talhão, com certeza eu vou ter maior variabilidade. Isso porque o solo ele não é homogêneo, o solo ele é heterogêneo. São diferentes tipos de material de origem, fatores de formação que influenciam aí no tipo do solo. Textura, quantidade de argila, quantidade de areia, Isso tudo vai interferir na interpretação do agrônomo para a sua área. Se você quer executar de forma correta, você deve sim fazer uma boa coleta e amostragem do solo. Tudo parte deste início. Então a primeira coisa é selecionar bem a área. Diferentes tipos de relevo, de vegetação, diferentes tipos de graus de drenagem, textura do solo, tudo isso tem que ser observado. Então, a partir do momento que você separar em áreas, e procure também não separar em áreas grandes, áreas menores, para que você possa ter maior confiabilidade dos dados aí na sua propriedade. A segunda coisa é o entendimento de qual a quantidade de amostragens devem ser feitas. Uma só é muito pouco, porque você não vai representar um todo, Você deve fazer diversas amostragens. E como fazer, que nós falamos, diversas amostragens e fazer uma amostragem composta. O que é essa amostragem composta? Você pegar, olhe na imagem novamente que você vai observar. São diferentes pontos, a fim de formar uma única amostra. Assim você vai pegar uma média daquele solo, daquele talhão e calcular a quantidade de adubo e de corretivo para aquela determinada área. E, consequentemente, você vai ter menor variabilidade ali daquela área e você vai ter uma padronização e também um melhor desenvolvimento aí das plantas como um todo. Então você vai padronizar essa área. Quais são os equipamentos que nós podemos utilizar para
realização dessa amostragem do solo? São vários equipamentos. Observe na imagem aí que eu tenho o trado em rosca, o trado calado, o trado holandês, a pá. Todos eles podem ser utilizados para a realização aí dessa amostragem do solo, cada um com a sua particularidade, né? Quando você faz com trado em rosca, a partir do momento que você vai rosqueando, a parte do solo vai ficar no meio dessa rosca e você vai depois que chegou nos 20 centímetros, né, vai retirar e depositar isso em um recipiente plástico, tá? E olha só, não pode ser qualquer recipiente, tá? Não pode ser um recipiente de um insumo agrícola, por exemplo. Se você pegar aí um saco plástico, por exemplo, que tinha fertilizante, vai interferir na sua amostra. Então você tem que pegar um balde que não foi utilizado para colocar nenhum tipo de insumo, tá? E olha só, também não coloca eles em recipientes de ferro, alumínio, né, cobre, porque também pode interferir aí nos resultados da sua análise. A partir do momento que você fez a coleta simples, você vai depositando ali dentro daquele recipiente e depois vai homogeneizar. Mas quantas amostras? No mínimo, para cada 10 hectares, no mínimo 15 amostras. É muita amostra? Bastante, mas quanto mais amostras vocês fizerem, maior vai ser a confiabilidade dos dados. Isso porque vai ser uma média geral, né? E assim você vai ter um melhor desenvolvimento aí radicular, um melhor fornecimento de nutrientes para a planta. Quando você faz uma boa análise do solo, você também tem que ter executado uma boa coleta. Não é tão simples, é básico, né? Mas você deve executar de forma correta. Assim você vai ter um maior desenvolvimento radicular, vai ter um maior desenvolvimento das plantas. Outro fator que deve ser observado também é qual a cultura a ser instalada. Isso porque, de forma geral, as análises são realizadas de 0 a 20 centímetros, porque é onde a maior parte das raízes que absorvem, né, que são mais efetivas na absorção de nutrientes, elas estão depositadas. No entanto, se eu for uma cultura perene, eu necessito de uma porcentagem maior do solo para que eu tenha um bom desenvolvimento radicular. Por isso é importante eu também realizar amostragens de 20 a 40 centímetros, para que você saiba qual que é a quantidade de nutrientes que tem aí e qual a qualidade, por exemplo, do pH para melhorar aí o sistema radicular. Assim você vai poder realizar técnicas para corrigir também essa camada de 20 a 40 centímetros. Com relação às culturas anuais, a retirada de 0 a 20 centímetros já é o suficiente, tá? E para pastagens, na implantação é interessante que se faça de 0 a 20, mas na manutenção, né, pode-se retirar somente ali os 5 primeiros centímetros de solo. Então, na coleta e amostragem de solo, nós temos que selecionar bem a área, utilizar equipamentos, realizar várias amostragens simples para fazer uma composta e também identificar qual é a cultura a ser instalada para que nós possamos dinamizar aí as ações, né, de cálculos de fertilidade e também de correção do solo. Quais análises eu devo realizar em minha propriedade todo ano? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Análise física não precisa realizar todo ano. O que é essa análise física? A quantidade de areia, silt e argila. Se você não sabe, é bom você fazer, porque a partir desses dados, o agrônomo vai poder calcular melhor o corretivo do solo, calcular melhor o fertilizante a ser aplicado em sua área. Então, a física do solo ela pode ser executada uma única vez, visto que a física do solo ela não muda de um ano para o outro. Já a química, ela muda e muda bastante. Sendo assim, todo ano eu devo realizar uma amostragem para a química do solo, para verificar como está a química do solo, para fornecimento
né, e manutenção das nossas culturas. Então, física do solo posso realizar só uma vez, química do solo eu realizo todo ano, mas a química eu tenho de macro e micronutriente. É interessante você fazer uma análise química de macro e micronutriente para saber como é que estão os micronutrientes no solo, já pensando se você vai ter que fazer aí a adubação foliar, qual vai ser a adubação foliar que você vai utilizar. Por isso, companheiros, acertar na coleta e amostragem do solo é muito importante para minimizar erros e maximizar os resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, porque toda quarta-feira você vai receber aí um vídeo com conteúdo novo sobre o mundo agro. Eu agradeço a sua presença aqui, um abraço e até o próximo vídeo.